Fala galera, aqui é o Rodrigo, tá? Com mais uma aula aí de PHP Orientação a Objeto na Prática. Normalmente vocês vão ver muitos exercícios, inclusive a aula 1 é um exercício de orientação a objeto, só que é um exercício teórico, tá? Nunca poderá ser usado na prática, mas é muito bom para aprender. A aula 2 eu já estou com um exercício que pode ser utilizado na prática, tá? Depois de uma certa implantação aí de algumas coisinhas no script, você consegue utilizá-lo na prática, ok? Então vamos às parcerias. Parceria é levitron.com.br, a empresa que desenvolve sistemas, sites, hospedagem, tá? Muito bom, vale a pena dar uma entrada lá e verificar o preço de hospedagem. Você que é programador de PHP, vale a pena dar uma olhadinha lá. Primeiro link, umlink.com.br. É um site, é um banco de links gratuitos, ok? Você se cadastra aqui, põe teu site, ok? E, bom, aumenta o número de visitas do seu site. É bacana assim, você pode colocar, acho que até 20 sites aqui. É legal, vale a pena você se cadastrar. Temos o Viva Linux, ok? Viva Linux é um maior de usuários Linux do Brasil. Aqui você vai encontrar muitas dicas de PHP, tá? Tem algumas boas comunidades aqui para você tirar as suas dicas de PHP. Hoje é a aula 2, se você assistiu a aula 1 e primeiro assistiu a aula 1, você PHP está sujeito na prática, como eu falei, professor Rodrigo, faz 2, ok? Vamos lá. Bom, aqui, terminar, deixa eu fechar aqui. Temos o que? Basicamente vamos utilizar aula2.html, um arquivo.html que é a nossa tela de login. Hoje vamos fazer uma requisição de login via formulário bem básica, com orientação objeto. Vamos utilizar a aula 2.php, que é o nosso programa, a autoload que eu falei na aula 1, que é, bom, ela loadeia as classes. Então, se você não conhece ela, eu não vou abrir ela hoje, assista a aula 1 para saber o que é a autoload. Bom, e temos a classe usuário, porque a gente vai fazer o usuário logar. Então, se é o usuário logar, a gente sempre pensa assim, quando estamos falando de orientação a objeto, quem é que pratica a ação? Quem é que loga? É o usuário, ok? Então, vamos criar a classe usuário, ok? Vamos começar por ela. O que temos na classe usuário? Na classe usuário, temos os atributos. Eu criei os atributos nome, login, senha, idade e e-mail. Você pode criar o que você precisar, o que você achar que o usuário tem. Método construct, ok? Para iniciar o objeto. E eu criei o método logar, ok? Método logar, eu escrevi aqui exemplo sem banco de dados, porque eu não estou utilizando base de dados nenhuma, ok? Eu quis fazer um exemplo mais enxuto possível para aí vocês, bons programadores, implementar o que achar necessário. Então eu faço uma verificação. Se o login for igual ao Rodrigo e a senha for igual a PHP ou orientação objeto, né? Se eles forem iguais a Rodrigo e PHP, eu valido o meu login. O que eu faço? Eu crio uma session para manter logado. Logado session igual a 1. Nome igual a Rodrigo. Login igual a Rodrigo. Eu posso até comentar essa linha. Vamos entrar como... Eu poderia até comentar essa linha, ok? Por quê? Porque o login já vem direto lá do login, correto? Correto. Mas eu quis fazer um exemplo sem banco de dados, então eu carreguei todas as informações. A senha também eu carrego, idade eu carrego, e-mail eu carrego aqui, ok? Como se eu fizesse uma query, um SQL de conectando meu banco de dados e ele trouxesse essas informações para mim, ok? Fecho o if. Fecho o método logar. Fiz o método sair. O que tem no meu método sair? Bem básico, ok? Meu método sair eu tenho logado a session igual a false. Eu tenho um print script usando JavaScript aqui. Eu dou um redirecionamento para a tela de login, que a tela de login no meu caso é a aula2.html, e eu fecho o script. Por que eu estou redirecionando via JavaScript? Ok, estou redirecionando via JavaScript porque eu tenho uma session. No momento que starto a session, o meu render, meu cabeçalho da página, ele é iniciado
não iria funcionar se eu redirecionasse via PHP. Iria dar erro de render already, já existe, ok? Já foi aberto, ok? Então, por esse motivo, eu redireciono via JavaScript. Vai ter falha de segurança? Não, porque não está logado. O login já foi igual a false. Então não vai ter falha de segurança. Fecho a class. Ok? Saio. Deixa eu logar aqui como root, para a gente poder alterar os arquivos caso necessários. Não estava preparado, não tinha logado como root. Ok. Saindo da pasta class, nós temos arquivos que serão utilizados aqui pela gente. 3 no caso autoload, mas vamos falar somente desses dois arquivos, aula 2 HTML e aula 2.php. Vamos para o HTML, já que falamos, é a nossa tela de login. Ok? Nossa tela de login. O que temos na nossa tela de login? Eu criei um style bonitinho. Criei um style 18 para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí. E uma fonte family verdana para ficar bonitinho. Ok? Fecho o style. Esse é o meu. É um CSS básicozinho. Básicozinho é bom. Abro o form e envio para action para aula 2.php. Ok? Para o meu programa que a gente vai entrar agora. Fechando essa página, a gente vai verificar o que tem lá. Login, name login, senha, ok? Então, login e senha. Eu estou usando o type test aqui. Você pode usar type password, que é muito melhor para formulário, mas eu estou usando o teste para vocês conseguirem visualizar o que eu estou digitando no campo senha, ok? E um botão entrar, que no caso é um submit, aqui no nosso caso. Nosso form é basicamente isso aí. Bom, fechar aqui, vamos para o nosso programinha, ok? Nosso programinha, que temos o nosso programinha. É Session Start, é aquilo que eu falei, não ia funcionar o redirecionamento via PHP, porque a gente deu Session Start, iniciou uma sessão, iniciou o render da página, ok? É função de incluir classe, então é a autoload, que eu disse na aula 1. Bom, é legal vocês irem me perguntando aí embaixo. Vocês podem postar os seus scripts para ir, conforme eu for dando as aulas, eu vou melhorando as aulas, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um if que ele verifica se foi enviado o post login e o post senha. Se a senha e o login foram enviados, ok? Se eles não forem enviados, não vamos fazer nada, ok? Então beleza. Se tiver senha e tiver login, a gente cria o objeto usuário, ok? Variável usuário com U maiúsculo, porque é um objeto. Igual a new usuário, aqui carrega as variáveis, então eu tenho que carregar os atributos do objeto usuário. Login do objeto usuário é igual a post, foi o que me enviaram. A senha igual a post, foi o que me enviaram, ok? Aviso nosso objeto aí quais foram os dados enviados e eu solicito o método logar, ok? Solicito o método logar, ok? Vamos descendo aqui. Eu fiz um if get sair, ok? Para quê? Para embelezar, eu coloquei um botão, vocês vão ver logo abaixo, que é um botão sair. Enviei via get, sair igual a 1, tá? Só para ter um logoff, vamos dizer, né? Um sair. Então, inicio, crio o objeto aqui também, e eu efetuo o método sair aqui no objeto usuário. Fecho o if get sair. If logado. Então, no caso que a pessoa estiver logada, ok? Eu inicio o cabeçalho aqui, dou um font face verdana e digo o usuário, nome do usuário, está logado. E ponho o href, um link para aula 2.php, que é essa página mesmo, que é o nosso programa, sair igual a 1. E escrevo sair aqui. Então eu fiz um logoff aqui, bem básico, bem para explicar realmente como que funciona com orientação objeto, um formulário de login, bem básico, ok? Mas funcional e que pode ser utilizado até aí na prática. E caso a pessoa, se a pessoa não estiver logada, a gente vai imprimir o que? Login e barra ou senha inválidos, ok? Login e barra ou senha inválidos. Fecho a fonte aqui. Fecho o else. Nosso programa é basicamente isso aí, ok? Nosso programinha é basicamente isso aqui. Vou fechar o arquivo. Vimos a aula, vimos a classe usuário, vimos a aula 2.html, vimos